Fala galera, Eduardo SPT aqui falando com vocês, desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos falar de esporte, que tem duas notícias aí para a gente estar discutindo, duas notícias que eu achei relevante trazer aqui para vocês, interessantes. Mercado da bola, a gente sabe a janela vai estar abrindo aí a janela do Mundial de Clubes de 2 a dia 10 de junho, então o esporte vai ter 8 dias para inscrever jogadores, não é começar a contratar, tá? É começar a inscrever jogadores para os respectivos campeonatos que ainda vai disputar, né? Que no caso é o Campeonato Brasileiro e eu acho que a Copa do Nordeste também ainda tá podendo inscrever, certo? Enfim, vamos embora. Cara, é o seguinte, a primeira informação que se tem foi divulgada pelo portal Nação Tricolor do São Paulo, que revela que o esporte teria interesse na contratação do segundo volante Lisieiro. Cara, é o seguinte, vamos para a análise do cara. Primeiro dar um destaque aqui. Foi feito por Matheus Avelino, tá? Essa reportagem que foi divulgada nesse portal que eu acabo de citar. E é o seguinte, vou dar uma lidinha aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que está feita a reportagem aqui. Buscando aliviar sua folha salarial, a diretoria de São Paulo já encaminha a primeira saída do elenco neste meio do ano de 2025. O clube está com uma dívida enorme, onde os valores do déficit estão próximos do bilhão. Buscando se restabelecer, o primeiro passo é diminuir a folha salarial. O Lisieiro tem contrato até dia 30 do próximo mês, 30 de junho. O atleta está ciente que não vai permanecer na equipe, pois tanto a comissão técnica e a diretoria já deram carta branca para o jogador procurar um novo time. O atleta chegou a ser procurado no início do ano por outras equipes, mas seu alto salário travou os possíveis negócios. Então o Lisieiro já é um cara que, pela reportagem aqui dando uma lida, você já percebe que ele não é um cara que ganha pouco, né? Deve ganhar o quê? Na faixa dos seus 350, 400 mil, enfim. Estou especulando valores, isso não é uma informação. Os principais interessados em contar com o meio-campista são CRB e Sport Recife. Né? Para jogar nesses clubes de menor expressão, o atleta terá, no caso, que entrar em acordo com seu staff, porque certamente terá uma diminuição brusca em seu salário. A partir de 1 do 7, o tricolor já terá seu primeiro alívio financeiro com a saída do atleta. Essa foi a reportagem publicada pelo Matheus Avelini. Cara, é o seguinte: Lisieiro não aprova a contratação dele. Já começando aqui para falar de primeira. Porque é o seguinte, se o Sport quer ter ainda alguma chance, tá, de permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ele tem que procurar fazer contratações mais assertivas. Eu não vou dizer não fazer aposta, porque toda contratação ela é uma aposta. Sendo de um jogador que está muito bem no seu clube, outro que não joga, ou outro que está mal. É uma aposta. Toda contratação é uma aposta. Mas assim, dá para se reduzir os riscos dessas apostas que você faz. E para mim, Lisieiro é de um risco altíssimo. Porque foi um cara que eu dei uma olhada no soft score e eu não vi, isso me preocupou, nenhum jogo dele em 2025, cara. Nem entrando no segundo tempo para jogar 5, 10 minutos, nada. E a gente sabe que o Lisieiro é um jogador que tem um histórico de lesão. O maior problema do Lisieiro não é tecnicamente falando, é a questão das lesões de fato, cara. É um cara que se lesiona muito, volta e meia tem uma lesãozinha de 40 dias, volta e meia tem uma lesãozinha de 3 meses, de 4 meses. Então, assim, não é uma contratação que eu faria. Conhecendo o esporte, o DM do esporte, sei como é fraco e fragilizado esse setor, e conhecendo o Lisieiro e esse histórico dele, eu não aprovaria de cara por esse fator. Falando de fatores técnicos, assim, do que eu já pude ver do Lisieiro, é um jogador nota 6, tá ligado? Não é um jogador que faria mal você ter no grupo, porém eu não acho que seja o ideal para o esporte no momento. Contratar jogador de grupo. O esporte precisa de um segundo volante que venha para ser titular, cara. Que é mais ou menos a função do Lisieiro, ser um segundo volante barra terceiro homem de meio de campo. Ele não é o primeiro volante. Por características, ele não tem uma forte marcação. E eu acho que pela briga que o esporte tem, que é não cair, na maioria dos jogos ele vai precisar se fechar um pouco mais. Então você vai precisar ter homens mais fortes de marcação. Então automaticamente contratar Lisieiro não é uma boa alternativa para o esporte nesse momento. Na minha opinião, a minha avaliação que eu faço é essa. Ele é um jogador tecnicamente razoável, tá? Não é um cara ruim. Não vou dizer que ele é um cara ruim, ele não é um cara ruim. Mas ele também não é nada extraordinário da bola. Ele também não é um cara muito bom. Também não é um cara bom. Tá? Ele é um cara, como eu falei, razoável. Ele vai fazer seus bons jogos, vai acertar uma finalização, outro aqui, vai fazer um gol ali, outro aqui. Mas assim, de modo geral, não é uma contratação que compensa pelos custos dele, que certamente, como falado na reportagem, são altos. E se, mesmo que ele reduza, tem que ver até onde vai essa redução, mas muito mais pela questão do histórico de lesões e pelo que o esporte necessita nesse momento. Eu não enxergo que esse é o padrão de contratação que o esporte necessite fazer. Lembrando que o Lisieiro já foi um jogador sondado pelo esporte lá no começo do ano
tá? Quando o Sport estava ainda fazendo suas primeiras contratações, procurando volantes e tudo mais, o Lisieiro foi um dos jogadores sondados e acabou saindo, né? Acabou fugindo dessa contratação do Lisieiro, justamente por conta desses altos salários, tá? Enfim, então o jogador vai estar saindo do São Paulo, deve estar reduzindo seu salário, mas mesmo assim eu não faria essa contratação, porque para mim, além de não ser o padrão de jogador que o Sport precisa, também não caracteristicamente falando, o jogador que o Sport deveria contratar, assim, né? Não é o padrão de jogador que o Sport deveria contratar, além da questão do DM, de fato. Enfim, régua passada em Lisieiro, minha opinião já foi dada. Deixe nos comentários o que é que você acha, se você contrataria ou não contrataria. Vamos para a próxima informação. A próxima informação foi divulgada agora, nesse começo de tarde, de meio-dia em uma, foi publicada pelo Felipe Luna, tá? Jornalista aí que trabalha no canal Gold, enfim, tem seus trabalhos, sua relevância e traz informações do esporte. E do Náutico também em alguns momentos. Galera, é o seguinte, ele publicou a seguinte informação. O Leão começa a se movimentar para a janela de transferências. Um dos jogadores que foi sondado é o meio Lucas Crispim, que recentemente passou pelo Fortaleza. O jogador hoje pertence ao Buriram United e tem seu vínculo finalizado no dia 31 desse mês. Não vai renovar com esse time da Tailândia, já dei uma pesquisada sobre o Lucas Crispim. E é o seguinte, meu irmão, eu contrataria Lucas Crispim em uma situação apenas. Eu acho ele um jogador bom tecnicamente, em duas, na verdade, para ser sincero. Eu acho ele um bom jogador tecnicamente. Já apresentou algo muito bom aqui no Brasil, apesar de ter tido os problemas ali de vestiário na época com Fortaleza. Ele mostrou muita bola, mostrou que é um meia que sabe jogar futebol, que tem uma função dentro de campo interessante, é um cara articulável, é um cara que volta para distribuir jogo, é um cara que chega na frente e tem essa intensidade. Mas é aí que a gente toca num primeiro ponto que eu queria discutir com vocês, que é a questão da intensidade do Lucas Crispim. Cara, vamos embora. Vou estar colocando aqui rapidinho, colocando em tela para vocês não, mas eu vou estar vendo aqui o seguinte rapidinho, a questão dos números dele para poder trazer para vocês. Cara, o Lucas Crispim, ele é um jogador, como eu falei, tecnicamente ele é bom. Se fosse para avaliar tecnicamente pelo que ele produziu no Fortaleza, ele é um 7,5. Ele é um jogador 7,5, ele é um jogador que, na minha opinião, viria para agregar muito bem o grupo. Só que, além dessa questão de intensidade que tem que ser vista, também tem que ser vista a quantidade de meias que o Sport já tem hoje no elenco. Eu acho que isso é muito importante a gente estar destacando. Hoje o Sport já tem no elenco como meias o Fabrício Domingues, que joga na posição. O Sport já tem o Lucas Lima, tem o Atencio, tem o Johan, tem o Titi Ortiz, entende? Então, assim, tem muito jogador ali já para jogar nessa posição de meia, tá ligado? Tem Sérgio Oliveira, que também joga por ali se for preciso. Então, assim, tem muito jogador para essa posição. Agora, assim, se fosse para ele vir nos moldes de ele estando bem fisicamente, com a intensidade ainda, dando para jogar uma Série A, e tudo isso tem que passar por uma análise muito bem vista. Não é apenas números, tá? Coloquei aqui os números para estar dando uma olhada e é o seguinte. No campeonato da Tailândia, galera, ele fez 26 jogos, 21 como titular. Tem 9 gols feitos no campeonato e 7 assistências distribuídas, tá? Uma média de 1.1 bolas longas, 1.9 bolas longas por jogo, tendo um aproveitamento de 71%. Na questão do sucesso de dribles, né? Ele tem 0.6 dribles por jogo, né, que daria uma média de 63% em relação aos dribles dele. Em relação a bolas recuperadas por jogo, ele tem 2.7. Não é um jogador muito marcador, não. É o seguinte, ele é um meia mais armação mesmo, ele é aquele cara que tem intensidade, que eu sinto que falta no esporte, sim, em alguns momentos, que é aquele cara, aquele meia que consegue pisar na área. Eu sinto que o Lucas Lima, ele muitas vezes não tem essa intensidade de conseguir pisar na área, e nem característica, por exemplo, de chegar e dar uma finalização. Então, ter esse tipo de jogador no elenco, na minha opinião, agrega e agrega muito você ter um Lucas Crispim. Só que é como eu falo, para você contratar um Lucas Crispim hoje, na minha opinião, você tem que mandar algum jogador embora no meio do campo, né? Ou o Johan ou o Titi Ortiz seriam minhas opções. Eu mandaria embora o Johan, devolveria no caso ao Internacional. Por quê? Porque o Johan é um jogador que tem um alto custo de salário e é um jogador que eu vejo contribuir menos do que o Titi Ortiz nas suas características dentro desse grupo do esporte e o que ele está proposto a fazer, tá? Ainda mais assim, eu enxergaria como uma boa contratação o Lucas Crispim. Agora é o seguinte, é como eu falei, teria que ser avaliada sim a questão da intensidade. A gente sabe como o futebol hoje, ele necessita de jogadores que tenham mais intensidade, dentro do propósito que o esporte tem, que é brigar para não cair. O Lucas Crispim vem para ser um jogador, quem sabe até brigar por titularidade, cai pelo lado esquerdo do campo, cai pelo lado direito, sempre jogou no Fortaleza, jogou bem. Agora é o seguinte, como eu falo, tem que ver a questão da intensidade, porque assim, futebol hoje, 2025, não é igual de 2022, 2021, na Série A. O nível de sarrafo aumentou.
a intensidade aumentou. Então, assim, a competição se valorizou. Então a gente tem que fazer toda uma análise e ver se compensa fazer essa contratação dele. Tem que ver quanto ele viria ganhando. Mas de cara eu falo pra vocês, é um cara que, de começo, falando assim, eu contrataria. Contrataria. Pelo que eu já vi no Fortaleza, é um jogador que me agrada, suas características. É um cara que chega na frente como uma surpresa, finaliza bem. Tem boas capacidades ali, bate bola parada se for preciso. Então, assim, eu acharia sim uma boa contratação do esporte. Porém, é o que eu falo, tem que dispensar jogadores. Tem que mandar jogadores que estão consumindo salário aí e não estão jogando. Que, na minha opinião, é o caso de Johan. Talvez até o caso do Titi Ortiz. Poderia até mandar os dois embora e contratar o Lucas Crispim. Na minha opinião, seria uma troca boa. Não seria uma troca ruim, não. Porque aí o Sport ficaria com 3 opções ali para aquele setor do meio de campo. 4, basicamente falando assim. Que seria o Sérgio Oliveira, o Lucas Lima, o Lucas Crispim e Atêncio. E na minha opinião, tá bom, já fechou. Não precisa contratar mais meia depois disso. Dito isso, o Sport tem que buscar ainda no mercado, cara, um padrão de contratações que caiba no orçamento do clube e que venha para decidir jogos. Eu enxergo em Lucas Crispim um potencial para isso. E por isso que eu aprovo a contratação dele. De toda forma, se ele não vier para decidir jogos, ele agrega elenco com muita tranquilidade. No setor que ele está, não existe uma necessidade muito grande de se contratar jogadores decisivos, que é o meio campo. Então, assim, eu faria essa contratação. Deixa aí nos comentários se você também faria. Essa foi a análise que eu pude fazer aí dos jogadores que o Sport está nesse momento. Existe sondagem. Lembrando que isso tudo não passa de uma sondagem. Então o Sport não chegou a apresentar nenhuma proposta para o Lucas Crispim. É só sondagem. É realmente só vendo ali as situações, quanto que tu ganha, o contrato vai acabar aí, você vai permanecer, você não vai, estaria disposto a vir para o Brasil de volta. Entendeu? Isso é sondagem. E aí você faz análise do jogador e na avaliação final você vê se contrata ou não. Mas enfim, é basicamente isso, galera. Se você assistiu até aí, peço para que você deixe seu gostei, fortaleça se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações para saber que você curte esse tipo de conteúdo e eu possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo, especulações que você surge ali na janela de transferências do esporte. Então é isso, galera. Valeu todo mundo que assistiu até aqui. Vou me despedindo e é isso aí. Valeu, galera.